Sejam bem-vindos ao mini curso de hortas domésticas. Eu sou Luana Oliveira, graduanda em agronomia pela UFCG e integrante do programa de educação tutorial PET Agronomia. No módulo 2, veremos a produção de hortaliças. As hortaliças pertencem ao grupo de plantas que apresentam características como ciclo biológico curto. Isso quer dizer que seu desenvolvimento ocorrerá em um curto intervalo de tempo. Caule não lenhoso quer dizer que não possui estruturas de resistência, é flexível, característico de plantas herbáceas, e consistência tenra de folhas. Isso quer dizer que suas folhas possuem consistência macia. Além disso, podem ser cultivadas em áreas menores, como por exemplo, pequenos canteiros e vasos. As hortaliças possuem uma classificação pelo Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento. Essa classificação é baseada nas partes utilizadas, ou seja, consumidas e comercializadas. De acordo com essa classificação, existem hortaliças tuberosas, frutos e herbáceas. As hortaliças tuberosas são aquelas em que a parte comestível desenvolve-se no solo. Elas podem ser raízes, tubérculos, rizomas e bulbos. Temos o exemplo da cenoura, da batata inglesa, da cebola, do alho, do inhame e etc. As hortaliças herbáceas são aquelas cujas partes comestíveis encontram-se acima do solo, como as folhosas, a exemplo do alface, os talos e hastes, como o coentro, e as flores e inflorescências, como a couve-flor e o brócolis. Além disso, temos também as hortaliças frutos, que por definição são aquelas em que a parte comestível é o próprio fruto, podendo ser consumido verde, como é o caso do pimentão e do quiabo, ou maduro, como por exemplo a melancia. Por falar em melancia, ela apresenta inúmeros benefícios, assim como as demais hortaliças. Ela possui vitaminas do complexo B, vitamina C, fibras e sais minerais, como magnésio, cálcio, potássio e fósforo. Além disso, é rica em licopeno, que é um potente antioxidante. Devido a todas essas particularidades, ela possui benefícios para a pele, para o sistema nervoso e para o intestino. A escolha do local de implantação da sua horta é um passo muito importante. Para isso, você deve considerar alguns aspectos, tais como a disponibilidade de luz. Esse local precisa ser arejado, ensolarado e iluminado, pois as hortaliças necessitam de, no mínimo, 4 a 5 horas de contato com essa luz. E ela é importante, pois ela garante a continuidade dos processos fisiológicos dos vegetais, como, por exemplo, a fotossíntese. Além disso, também é necessário que esse local possua disponibilidade de umidade suficiente, ou seja, adequado, atendendo à necessidade da espécie. O solo não deve ter pedras ou resíduos e deve ser vindo de local com boa procedência. Um exemplo, você não deve coletar solos para produzir hortaliças próximos a locais como, por exemplo, fossas sépticas, pois ocorre o risco de contaminação biológica. Outro ponto importante é a escolha do recipiente. Esse recipiente deve ser adequado tanto para o espaço onde será implantado como também para o local. Os recipientes podem ser adaptados para a produção de hortaliças. Pode-se utilizar como vaso vasos já prontos, que são comprados em casas de produtos agropecuários, materiais reutilizados como garrafas PETs, canos cortados ao meio, caixas Tetra Pak, caixas de ovos que irão servir como sementeira e etc. É importante lembrar de higienizar corretamente esses recipientes para que não fiquem resíduos. Além disso, é importante escolher esse recipiente já tendo feito a escolha da espécie que será cultivada, pois é necessário que ele tenha espaço suficiente para o desenvolvimento do sistema radicular da espécie. Há também ferramentas que são de grande importância para manter a organização e o bom funcionamento da horta. Essas ferramentas podem ser para auxiliar em cuidados com o solo, como por exemplo, temos aqui a pá larga, que irá auxiliar em cuidados como revolvimento do solo e o manuseio de fertilizantes.
Também temos aqui a pá transplantadora, que irá auxiliar no transplantio das mudas. E o garfo de mão, que servirá para revolver o solo, para retirar pedras e até mesmo remover plantas daninhas. Aqui temos o rastelo, que tem basicamente a mesma função do garfo de mão, porém ele irá alcançar em locais cujo garfo de mão não alcança, e também ele pode servir para juntar galhos ou folhas dispersos pelo chão, caso sua horta seja de grande porte. Materiais para auxiliar na irrigação, nós temos exemplo da mangueira e também do regador, fica a seu critério. Já no controle de pragas e doenças, nós temos o exemplo do borrifador, que pode ser utilizado para aplicação de caudas, e ele é importante pois ele realiza essa aplicação de forma uniforme. Para o manejo, nós temos a tesoura de poda, que serve para cortar galhos e folhas e até mesmo para a coleta de frutos. Aqui nós temos a enxadinha de mão, que é utilizada para cavar o solo, para abrir covas e sulcos e até mesmo para auxiliar na construção dos canteiros. O preparo do solo é muito importante para o bom funcionamento da horta, assim como a qualidade desse solo. Eu trouxe uma recomendação para o preparo de solo em uma horta doméstica. Não deve ser aplicado para uma horta comercial, pois uma horta comercial há um grande número de espécies sendo cultivadas, e dessa forma é necessário realizar a análise de solo, a análise química do solo, para saber exatamente as quantidades de nutrientes presentes no solo. Então, aqui para a nossa horta doméstica, para esse preparo, nós vamos precisar de 50 litros de terra, 100 gramas de calcário, utilizado para corrigir a acidez, adubo orgânico, nós temos duas opções, 17 litros de esterco de aves ou 34 litros de esterco bovino curtido. 200 gramas de termofosfato de rocha, pode ser encontrado em qualquer loja de produtos agropecuários. E adubo mineral, 200 gramas de NPK na proporção 4, 14 e 8 ou 100 gramas de NPK na proporção 4, 30 e 16. O método de preparo do substrato consiste em fazer a mistura de todos os insumos que eu citei anteriormente até obter uma mistura uniforme. Porém, é necessário utilizar apenas uma única fonte de cada adubo. Uma única fonte do adubo orgânico que eu citei, o esterco de aves e o esterco bovino curtido. E uma única fonte do adubo mineral, como eu citei, duas proporções do NPK. Caso você não tenha acesso aos adubos minerais, você pode usar apenas adubos orgânicos. Isso não trará nenhum dano ou prejuízo à sua horta, apenas tornará o processo de assimilação mais lento, gradual. Destacando a importância da qualidade do solo, nós temos os agentes ou materiais condicionadores, os quais promovem melhorias físico-químicas no solo. A exemplo, nós temos os materiais condicionadores minerais e os orgânicos. Entre os minerais, nós temos a argila expandida, que proporciona melhorias na aeração, leveza a esse substrato e proporciona melhor drenagem da água. A vermiculita, que também proporciona essa leveza e essa drenagem. Além disso, ela armazena a água e vai liberando conforme a necessidade da planta, tornando essa prática da irrigação regular. E a areia, ela também possui essa capacidade de contribuir com a drenagem da água. Agora, nós temos os orgânicos, os quais são o bagaço da cana, que é obtido através do processo de moagem da cana e contribuirá com a retenção de água e a maior disponibilidade de nutrientes. A fibra de coco, que é extraída da casca do coco, vai contribuir também com a questão da retenção de água, pois ela irá fazer com que a evaporação seja diminuída. E a torta de mamona, que é obtida através do processo de maceração das sementes de mamona
com o intuito de obter o óleo. Então, essa torta de mamona ela é utilizada como adubo orgânico por conter elevados teores de NPK. Aspectos importantes sobre o solo é que o solo ideal para o cultivo das hortas domésticas deve conter boa capacidade de retenção de água e nutrientes, deve proporcionar o crescimento e penetração das raízes e boa porosidade e manutenção da umidade desse solo. Além disso, o substrato é definido como sendo o meio no qual as plantas se fixam, absorve os nutrientes e água retida, promovendo assim o desenvolvimento das plantas. Visto a definição, nós vemos agora que para montar esse substrato no vaso é necessário tomar alguns cuidados, como por exemplo, verificar se no fundo do vaso há um furo que servirá para a drenagem desse excesso de água. Primeiro, para montar esse substrato, você vai precisar colocar uma camada de cacos de telha e argila. Nesse caso eu mostrei para vocês o exemplo, um agente condicionador, onde aqui foi utilizada argila expandida, porém pode-se utilizar também outros materiais condicionadores além da argila expandida, como por exemplo a vermiculita. Após essa camada da argila expandida, coloca-se uma camada de areia grossa, que contribuirá também com o escoamento da água, e a camada de composto orgânico seguido da camada de areia. E após isso, pode-se inserir a planta centralizada e preencher os espaços ao redor com esterco e, após isso, fazer a cobertura com folhas secas ou casca de arroz. Caso você queira fazer a semeadura no vaso e não o transplantio da muda, você pode, em vez de inserir a muda, abrir um pequeno orifício e inserir a semente, e após isso cobrir. As sementes são de grande importância para definir a qualidade das hortaliças que serão produzidas. Então, as sementes possuem a carga genética que ditará características como estabelecimento, produtividade, desenvolvimento das hortaliças. Por isso é importante escolher sementes de qualidade. E a obtenção dessas sementes pode ser feito em casos de produtos agropecuários e é recomendado comprar em locais idôneos que garantam a qualidade dessas sementes. E durante a compra, dê preferência a sementes não tratadas. Como sua horta é doméstica apenas para consumo domiciliar, o ideal é que não escolha sementes que tenham sido usados químicos. Essas sementes precisam estar embaladas corretamente, sem violação na embalagem, e é importante observar as informações contidas na mesma, que veremos mais adiante. Evitar comprar sementes em grandes quantidades, pois elas correm o risco de ultrapassar o período de validade e sem que você use, perdendo as suas sementes. Na semeadura direta, você vai fazer o semeio já no local definitivo do cultivo, ou seja, não haverá o transplantio, a produção de mudas e seu transplantio. E nessa questão da semeadura, você deve ficar atento à qualidade das sementes. Você deve verificar se elas possuem certificação de qualidade, a data de validade, se ela está dentro do prazo de validade, ver se ela possui uma boa porcentagem de germinação e as condições de embalagem, como eu já mencionei, se estiver violada, não utilizar. Temos também o transplantio, que consiste na implantação das mudas. O exemplo que nós temos aqui do alface, onde essas sementes foram semeadas na sementeira, no caso aqui é uma sementeira improvisada, como você pode fazer no copo plástico. Foi produzida essa muda quando ela chegou, aí já teve 4 ou 5 folhas definidas, foi-se implantada no local definitivo. Como exemplo aqui, vemos um vaso. Porém, mesmo que no transplantio seja feito por meio de mudas, é necessário ficar atento a alguns pontos importantes, como a sanidade, se possuem bom aspecto das folhas, se possuem algum sintoma de doença ou mesmo ressecamento. Alguns cuidados são necessários, como por exemplo, manter o espaçamento adequado, pois as hortaliças necessitam de um espaçamento para serem
cultivadas. E a irrigação deve ser feita na quantidade adequada, não deve ser usada em excesso, nem mesmo feita de forma que a planta não satisfaça suas necessidades. E é importante ficar atento também à profundidade, tanto a profundidade no qual as sementes são semeadas, pois se você semear em profundidades muito elevadas, ela pode não emergir devido que ela não tem reserva de energia suficiente para isso. E também é necessário prestar atenção nas raízes. Se você for cultivar em vasos, verificar se aquele vaso possui a capacidade de atender à necessidade de desenvolvimento dessa raiz. Para mais informações, consulte nossa apostila. Lá você encontrará de forma mais detalhada. Outro cuidado importante é a prática do desbaste, que consiste em retirar o excesso dessas mudas e realizar a reposição das plantas. No caso, se você fez o desbaste, você pode pegar, se essas demais mudas tiverem qualidade, vocês podem implantá-las em outros locais. E é necessário prestar atenção aos tratos culturais necessários a cada espécie que você está cultivando, pois cada uma vai ter sua especificidade. Há outros cuidados necessários, mas agora para escolher as espécies que você irá implantar. Então, você deve escolher espécies de acordo com o seu consumo, as espécies que você consome diariamente. Optar por plantas de ciclo mais curto, pois assim você irá ter um melhor aproveitamento, você irá ter um retorno mais rápido da sua horta e assim continuará engajado em mantê-la. É importante fazer um planejamento de produção, ou seja, elaborar uma rotina de plantio para que haja sempre plantas a serem colhidas e dessa forma não faltem hortaliças para seu consumo. Algumas recomendações para cada hortaliça serão vistas mais adiante. Eu gostaria de destacar que as hortaliças elas vão variar muito de acordo com a região de cultivo, a época e o tipo de plantio, e vai ser necessário alguns materiais específicos para o manejo de cada hortaliça. Além do que algumas podem requerer um preparo de solo diferente e a relação pragas e doenças também vai variar de acordo com cada espécie. E seu método de cultivo, se é através de mudas ou sementes. Um exemplo que nós temos, a couve. Seu cultivo deve ser feito por meio da semeadura em sementeira para a produção de mudas. E essa semeadura deve ocorrer na profundidade de 1 centímetro e após 25 dias após o semeio ou quando as mudas estiverem com 4 ou 5 folhas definidas ou entre 10 e 15 centímetros de altura, já está no ponto ideal de realizar o transplantio, ou seja, a retirada do lugar provisório, a sementeira, para o seu lugar definitivo de cultivo, como por exemplo, pode ser em vaso ou canteiro. É importante respeitar o espaçamento entre plantas e entre linhas. O espaçamento entre linhas deve atender entre 80 centímetros e 1 metro e entre plantas cerca de 50 centímetros. Quando for realizar o transplantio, é importante não desfazer os torrões que envolvem as raízes. Essa espécie, a couve, ela produzirá melhor em temperaturas entre 7 e 22 graus e as regas vão ter suas particularidades, como por exemplo, do plantio ao pegamento aqui que estamos nos referindo, é esse momento em que ela é transplantada e começa a desenvolver-se nesse novo local em que ela foi inserida. Essa é a etapa de pegamento que estamos nos referindo aqui. Então, desse plantio ao pegamento, essas regas devem ocorrer de forma diária. Depois disso, deve ocorrer a cada 3 dias. A cenoura ela é totalmente intolerante ao transplantio. Dessa forma, deve ser cultivada, semeada, já no local definitivo. Deve ser feito em sulcos, com a distância entre si de 20 a 30 centímetros e deve ser semeado, a semente deve ser semeada numa profundidade variando de 1 a 2 centímetros. Além disso, deve-se realizar também o raleio, que consiste na retirada dessas plantas que estão
excedendo. Esse raleio deve ser realizado quando a planta estiver com 10 centímetros de altura e deve-se respeitar um espaçamento de 5 centímetros entre essas plantas. Além disso, elas produzem melhor em temperaturas que variam de 8 a 22 graus. As regas devem ocorrer diariamente nos primeiros 30 dias, depois disso, a cada 3 dias. A salsinha e o coentro possuem semelhanças na questão de manejo, por isso veremos aqui de forma conjunta. Deve ser cultivado já no local definitivo de desenvolvimento, deve ser feito em sulcos, com um espaçamento de 20 a 30 centímetros entre esses sulcos, e deve ser semeado numa profundidade variando de 0,5 a 1 centímetro. As plantas elas vão começar a surgir de 7 a 10 dias após a semeadura e depois de 15 a 20 dias é necessário realizar o desbaste. Essas espécies produzem melhor em temperaturas variando de 18 a 25 graus e é importante atentar-se à questão da temperatura, pois temperaturas muito elevadas podem fazer com que eles floresçam mais rápido e eles são consumidos antes do florescimento. Além disso, temperaturas muito amenas do que elas requerem podem fazer com que esse desenvolvimento não ocorra bem. As regas devem ocorrer diariamente. Temos também a cebolinha, que pode ser semeada em sementeira e deve ter um espaçamento, quando for realizar o transplantio, variando de 20 a 25 centímetros entre as linhas. E o transplante deve ocorrer de 30 a 40 dias após a semeadura. Além disso, essa espécie também pode ser cultivada por meio do enraizamento que fica quando você realiza o corte das folhas. Elas produzem melhor em temperaturas variando de 8 e 22 graus. As regas devem ocorrer de forma diária e uma particularidade dela é que a falta de luminosidade pode resultar em folhas amareladas. Por isso, mesmo que você cultive em vasos, é importante deixar próximos a locais iluminados, como por exemplo as janelas. A berinjela pode ser cultivada em sementeiras e quando ela chegar na faixa de 8 a 10 centímetros de altura, pode realizar o transplantio. É necessário deixar um espaçamento de 1 metro entre linhas e 1 metro entre plantas. E uma particularidade dela é que é necessário eliminar as brotações que forem aparecendo na haste principal. A temperatura ideal para seu desenvolvimento varia de 18 a 25 graus e as regas na fase de sementeira deve ser feita de forma diária e depois disso, depois que foi realizado esse transplantio, realizar a rega a cada 4 dias. A beterraba pode ser semeada tanto em sementeiras como também no local definitivo. Essa semeadura deve ocorrer na profundidade de 1 centímetro e deve-se respeitar um distanciamento de 20 a 25 centímetros entre linhas. Além disso, é necessário realizar o raleamento quando a planta tiver de 5 a 10 centímetros de altura, respeitando um espaçamento de 5 centímetros entre plantas. Uma particularidade dela é que as mudas arrancadas podem ser transplantadas no mesmo espaçamento. E sua temperatura ideal varia de 7 a 22 graus e a rega também ocorre de forma diária. O alecrim pode ser cultivado tanto por meio das sementes, como também a partir de estacas apicais. Essas estacas devem ter um tamanho variando de 10 a 15 centímetros e sua temperatura ideal varia de 20 e 30 graus Celsius. Quanto à rega, ela pode ser feita duas vezes na semana. Porém, durante a fase de enraizamento, é necessário regar com mais frequência, deixar bastante úmido e durante o desenvolvimento reduz a quantidade de regas. Ela também demanda uma grande quantidade de radiação solar. Ela vai necessitar dessa luminosidade. O hortelã pode ser propagado por meio de estaquia. Essas estaquias podem ser inseridas provisoriamente em substrato orgânico e posteriormente serem inseridas no local definitivo.
Porém, ele também já pode ser inserido diretamente no local definitivo sem passar por esse substrato orgânico. Fica a critério. Um trato cultural muito importante é que é necessário tirar ramos secos e folhas escuras, utilizando a tesoura de poda. Necessita o hortelã, assim como o alecrim, também vai necessitar de bastante incidência de luz. E as regas devem ser constantes. Se tiver ensolarado, realizar essas regas 2 vezes por dia. Uma particularidade é que ele vai necessitar de adubação orgânica de forma mensal. O cultivo da rúcula deve ser feito por meio da semeadura em sementeiras para a produção de mudas ou também já no local definitivo. É importante respeitar a distância de 25 a 30 centímetros entre sulcos. Já ressaltei a importância de deixar a distância para que a planta possa desenvolver-se bem. E é preciso fazer o raleamento quando ela tiver cerca de 10 centímetros de altura, deixando um espaçamento de 5 centímetros entre as plantas. Elas produzem melhor em temperaturas variando de 16 a 22 graus e, caso ela receba muita incidência de luz solar, ocorre redução do crescimento das folhas e fica com a textura inadequada. E essas regras devem ocorrer de forma diária. A irrigação. O cultivo do tomate pode ser realizado em sementeiras e feito a produção das mudas quando elas estiverem com 25 a 30 dias posteriores a essa semeadura, você pode realizar o transplantio. Ou, se preferir, pode realizar esse transplantio também quando as mudas estiverem com 6 ou 7 folhas já definidas. Deixar um espaçamento de 1 metro entre linhas e de 50 a 70 centímetros entre as plantas. Uma prática que deve ser mantida no cultivo do tomate é que elas devem ser tutoradas. Você deve inserir piquetes de 2 metros, mais ou menos 2 metros, 2 metros e 30, próximo à base dessas plantas, para que elas sejam amarradas a elas. E é necessário eliminar as brotações que surgem nas axilas das folhas. Essa espécie vai produzir melhor em temperaturas variando de 15 a 25 graus. As regas em sementeiras devem ser realizadas 1 vez ao dia e após o transplantio é importante deixar intervalos de 3 ou 4 dias. Já o pimentão também deve ser cultivado em sementeiras. E quando essas mudas tiverem de 8 a 10 centímetros de altura, realizar o transplantio e deixar um espaçamento de 80 centímetros entre linhas e 40 centímetros entre as covas. Uma particularidade do pimentão é que é necessário realizar a desbrota, ou seja, fazer a retirada das brotações que aparecerem abaixo da bifurcação inferior da haste principal. E é necessário atentar-se à temperatura ideal, ou seja, que é de 18 a 25 graus, e as regas também vai ter variação. Na sementeira, é necessário que essa rega seja feita de forma diária. O cultivo da pimenta também deve ser feito por meio de semeadura em sementeiras para a produção de mudas. E o transplantio deve ocorrer quando essas mudas estiverem entre 8 e 10 centímetros de altura, ou, se preferir, 25 dias após o semeio. Deve-se respeitar um espaçamento de 1 a 1,20 entre essas linhas por 50 a 70 centímetros entre as plantas. Se preferir, pode realizar esse transplantio tanto para canteiros como também para vasos. A temperatura ideal de cultivo da pimenta varia de 18 a 25 graus e também haverá variação nas regas conforme seu estágio de desenvolvimento. Na sementeira, por exemplo, deve ocorrer de forma diária. Já após o transplantio, deve-se deixar intervalos de 3 a 4 dias e realizar-se assim até a colheita. O alface apresenta a particularidade de suas sementes serem muito pequenas e por isso é indicado que sua semeadura ocorra na sementeira para a produção de mudas. E após 20 ou 25 dias
da semeadura, ou mesmo quando as mudas estiverem com 2 ou 5 folhas e 10 centímetros de altura, recomenda-se realizar esse transplantio. Porém, há quem prefira realizar a semeadura já direto no local de desenvolvimento. Fica a critério. E deve-se deixar um espaçamento de 30 centímetros entre plantas e 30 centímetros entre linhas. O alface produzirá melhor em temperatura variando de 12 a 22 graus e as regas também haverá variação. Na sementeira, deve-se regar 2 vezes ao dia e após o transplantio, diariamente. Atenção, pessoal, meu colega Anderson Felipe irá dar continuidade ao módulo 2.